Neste vídeo vamos falar sobre uma possível troca envolvendo Atlético e Botafogo. Vai acontecer, vamos trazer essa informação. E vamos falar também sobre Matias Rojas no Galo. Seria possível? Muitos torcedores pedindo a contratação do meia paraguaio. Vamos falar sobre isso também no vídeo, tem informação. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa aquele like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifica aí embaixo se você está inscrito. Clique em inscrever-se e a meta de likes nesse vídeo, 1.500 likes, tá tranquilo, todo mundo curtindo, fechou? Bora começar trazendo informação então sobre essa possível troca. Informação do Nicola, tá na tela para você o tweet, ó. Me sigam lá no Twitter, no X, né? @OBetoGuerra. Acreditem se quiser, Júnior Santos por Vargas. Em busca de um ponta de velocidade no mercado, o Galo sondou o Botafogo antes da partida contra o Aurora na Libertadores para contratar o atacante Júnior Santos, de 29 anos, ele que fez 4 gols no time boliviano. O Atlético ofereceu em troca por Júnior Santos o chileno Eduardo Vargas, porém o Botafogo recusou prontamente qualquer possibilidade dessa troca, primeiro pela idade do atleta de 34 anos e também pelo alto salário do jogador no Galo, né, que ganha por volta aí de R$800 mil, enquanto o Júnior Santos por volta de R$500 mil por mês lá no Botafogo. E o mais óbvio, a performance bem distante de ambos. O Júnior Santos fez 4 gols na vitória do Botafogo para cima do Aurora recentemente, né, por 6-0. Os números dele, ó, 2024, 12 jogos, 8 gols. 2023, 50 jogos, 7 gols, 3 assistências. Vargas no Atlético, 2024, 2 jogos. 2023, 31 jogos, 3 gols e 1 assistência. Informação do Jorge Nicola, exclusiva do Jorge Nicola. E aí, o que você acha dessa troca do Júnior Santos por Eduardo Vargas? Tá aí na tela. O que você pensa? O Júnior Santos é um bom jogador, mas não é um craque, não é acima da média, nada disso. É um bom jogador que iria agregar para o elenco, na minha opinião, né? Não seria também uma grande contratação. É um jogador para você ter no elenco ali, precisando em algumas partidas, segundo tempo e tudo. Agora, a única chance que o Atlético tinha de conseguir uma troca envolvendo Vargas e Júnior Santos é você hipnotizar o John Textor, né? Se você contratar o Fábio Puentes, né? Quem lembra aí antigamente, que ele coloca aqui bem dormido, aí o cara ficava hipnotizado e trocava, porque, gente, a chance é zero disso acontecer. Você vai trocar um jogador que é útil para o seu time com outro que não é útil para o Atlético hoje e que, inclusive, vem de números péssimos, de 2 temporadas ridículas no Atlético. 2022, ele ainda ajudou no último mês, quando o Hulk teve uma lesão. Ele assumiu um protagonismo, mas é muito pouco. E em 2023, então, fez um gol, né? Fez assim para a torcida e acabou. Não fez mais nenhum gol, não fez mais assim para a torcida em jogo nenhum, porque realmente mostra que não quer, né, jogar futebol mais. Parece que está acomodado, né, no seu contrato com o Atlético, que é muito bom e que ele não vai conseguir em lugar nenhum. Até por isso, Fortaleza praticamente desistiu. Segundo o Nicola, ainda existe uma chance, mas praticamente desistiu. Várias equipes que estavam interessadas se assustaram com os valores, e aí o que algumas equipes pedem é um empréstimo, o Atlético pagando parte dos salários. O Atlético não aceita e agora está dando oportunidades ao Vargas, porque ele está aí, tem que jogar, né? Não vai ficar encostado, já que o Atlético não conseguiu um clube, né? O seu empresário não conseguir um clube que aceite pagar o salário absurdo que o Atlético paga, ele vai acabar permanecendo. E não adianta trocar o Vargas no Júnior Santos. Dificilmente o Atlético vai conseguir trocar o Vargas em qualquer jogador, né? Porque o salário é altíssimo, ele não vale o que ele recebe no Atlético e ninguém vai pagar isso. Mas tá aí a informação do Nicola. Júnior Santos, você acha que seria uma boa? Para mim seria ótimo, né? Mas obviamente para o Botafogo claramente seria péssimo. Tanto é que o Botafogo já recusou prontamente essa proposta do Atlético. Tentou fazer ali, né, alguma coisa, tentou algo meio impossível, mas é óbvio que não vai dar certo. Não tem bobo no futebol, ainda tem alguns, né?
mas é muito difícil encontrar realmente isso. Então tá aí a informação do Nicola. Eu vou trazer outra agora. Nós vamos falar sobre o Matias Rojas, tá? Enquanto isso, deixa o like no vídeo. Se você não curtiu ainda, dá tempo, deixa o like. Bora bater a meta, 1.500 likes aí ao vivo. Todo mundo curtindo, tamo junto. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Tudo isso ajuda demais e verifica se você tá inscrito aí, ó. Clique em inscrever-se, tá? Que é o gravado ao vivo do Rap Show. Bora então trazer essa notícia sobre Matias Rojas. Muitos torcedores, Nicola recebeu muita mensagem, eu também tenho recebido muitas mensagens. Beto, o Atlético deveria contratar o Rojas, já que ele está saindo do Corinthians. E o Corinthians meio que contestou isso, não sei se vai ser dessa forma. Mas o Nicola trouxe a informação com relação ao Galo e Matias Rojas. Vamos ouvir. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira foi sobre o futuro de Matias Rojas, o meio atacante paraguaio de 28 anos de idade que decidiu ir embora do Corinthians por causa de uma dívida. Antes de falar sobre possíveis destinos do Matias Rojas, só explicar o contexto. Ele assina com o Corinthians no ano passado e passa a ter direito a R$1.100.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só que o Corinthians tem atrasado o pagamento dos direitos de imagem e de luvas. Tanto que ele termina os primeiros 6 meses no Corinthians com uma dívida de 5 milhões do Timão para com ele. O que o atleta faz? O Rojas avisa o Augusto Melo, assim que ele toma posse, que queria ir embora por causa da dívida. O Augusto fala, não, vamos nos acertar, eu vou fazer o parcelamento dessa dívida e a gente vai resolver a questão. O Rojas afirma que só recebeu a parcela de janeiro, não recebeu a parcela de fevereiro e decidiu ir embora. Na quarta-feira ele até aparece no CT, mas opta por não treinar. Na quinta-feira ele nem aparece no CT. O Corinthians chegou a divulgar uma nota estranhando a ausência do jogador e tentando entender os próximos passos. São duas as alternativas. Ou o Rojas vai à justiça para requerer a rescisão do contrato e ele fica livre para assinar com qualquer outro clube, mas vai exigir uma compensação financeira milionária do Corinthians, até porque tem contrato até 2027, ou ele tenta chegar a um acordo de forma sem envolvimento da justiça com o Corinthians para que possa jogar em outro clube. Nicola, dá para imaginar o Rojas em outro time de futebol no Brasil? Na teoria, sim. A janela de inscrições se encerra na próxima quinta-feira. Me perguntaram sobre Vasco e Atlético Mineiro, fui checar com dirigentes dos dois clubes e posso assegurar que o Rojas não faz parte nem dos planos do Galo, nem dos planos do Cruz Maltino. Jogador avaliado como muito caro, esse custo de R$1.100.000 por mês para pouca entrega. Foram 30 jogos, nenhum gol e só 3 assistências com a camisa do Corinthians. Tá aí então a informação, tá na tela inclusive o transfer market do Matias Rojas, 28 anos de idade, 1,80, avaliado em 5 milhões de euros, contrato aí com o Corinthians, ele tenta a rescisão, pode ficar livre no mercado. O problema é o seguinte, primeiro, o Matias Rojas talvez não seja esse jogador que a gente achava, que talvez ali no futebol argentino, né, ele conseguiu desempenhar realmente um bom futebol, talvez no futebol brasileiro não. Agora, o que me assusta, primeiro, a questão salarial. Ele não vale nem perto de 1 milhão, recebe 1 milhão. O Corinthians foi o único que topou dar esse salário para ele e não consegue pagar, né? Arcar com os custos aí desse contrato. E o Atlético, para mim, primeiro, não, ele não vale 1 milhão com relação a salário. Ele não é craque, nada disso. Segundo, parece que ele se sente maior que o Corinthians, que ele se sente maior que um clube brasileiro, que ele se sente um craque, um jogador, sei lá, o Maradona, porque parece isso, né? O cara que chegou no Corinthians, não jogou absolutamente nada e tá aí agora forçando a barra. Tudo bem, tem a questão de recebimentos, né? Se você tem um contrato ali, tá acordado, você tem que receber, mas claramente ele tá forçando a barra para deixar o Corinthians e eu acredito até que ele vai voltar para o futebol argentino. Não sei se algum outro clube brasileiro vai apostar no jogador, já que ele deu muito errado aqui no futebol brasileiro até então. Eu não contrataria. Primeiro que o Atlético não precisa desse jogador. O Atlético precisa mais de atacantes de velocidade, um lateral direito, que infelizmente parece que não vem, zagueiro top. A gente precisa de em outras posições. Para mim, Matias Rojas não é uma necessidade e não vale pelo seu futebol, aí, pelo que ele tem apresentado. Seria mais um risco. Para ele chegar, não seria titular, muito provavelmente, aí poderia ficar chateadinho e tudo, forçar a barra de novo. Então, assim, eu acho que não vale a pena nessa aí. O Atlético está certíssimo em não se interessar pelo jogador, não tem nada a ver
trazer o Matias Rojas. Antes a gente apostava, né? A gente pedia achando que poderia ser aquele jogador, né, que na época deixou ali o time do Racing, né? Mas hoje, para mim, ele realmente está muito embaixo e eu não contrataria. Eu acho que a gente precisa ir naquilo que a gente... nas necessidades mais gritantes do nosso elenco. Só que, infelizmente, parece que se vier, vem aí o Bryan Palacios, que o Atlético está tentando muito e que é uma aposta, não nada garantido, né? E talvez mais um jogador, eu acho muito difícil. Infelizmente, a janela do Atlético foi muito ruim, apenas um ótimo jogador, claro, o Scarpa, mas a gente precisava de mais e o Atlético contratou muito pouco, precisando, né? O elenco do Atlético não é mais tudo isso, um dos 3 melhores, nada disso. Os outros se reforçaram muito bem, os outros estão empenhados em buscar grandes títulos. O Atlético está escorado nessa de que temos um ótimo elenco. E esse ótimo elenco, Patrick, Edenilson, Kardec, Vargas, Pedrinho, Mariano. Nossa, que grande elenco nós temos. Então realmente isso aí é preocupante. E se pelo menos a gente tivesse um treinador fazendo um ótimo trabalho, né, um grande treinador que pudesse extrair desse elenco curto, mas extrair realmente o melhor e dar oportunidade para a base de fato. O Alisson tá aí, só jogou porque o Pavão foi embora, porque senão não jogaria. Talvez a gente tivesse uma esperança maior, mas hoje a esperança do torcedor é praticamente zero, porque o time não joga absolutamente nada e não contrata. O elenco do Atlético não é isso mais, né, não é tudo isso mais, então isso tudo preocupa bastante. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Rojas seria uma boa? Você apostaria ainda no Rojas ou não? Comenta aí, deixa nos comentários. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Curte o vídeo, dá essa moral pra gente. Ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações. E clique na tela. Tem um vídeo aí com mais notícias do Galo pra você assistir. Ontem teve debate alvinegro com Dalmar, né? Foi sensacional, nosso querido Boris. Vale a pena você assistir, tá bom? Até a próxima, obrigado, tamo junto. Valeu, pessoal.